Olá, galera. Nós resolvemos fazer também a revisão de uma forma diferente. Além daquela vista, né, em sala de aula, resolvemos também, né, aplicar um pouco, né, nessa parte, né, de uma videoaula, para que aqueles que ainda desejem aprender mais um pouco do que foi visto, né, ou então rever, né, também aquilo que já conhece, essa é uma boa oportunidade. Aproveitem bem, né? Na nossa revisão, a primeira questão diz o seguinte: escreva os números abaixo em notação científica. Então, nós temos aqui na letra A 0,000000425. Então, como escrever esse número em notação científica? O primeiro passo, nós devemos saber que um número, para que ele se torne em notação científica, primeiro, ele tem que estar entre 1 e 10, né, e a gente vê que esse número aqui é menor do que 1, né, bem menor do que 1. Então, ele não está em notação científica, né, está na forma decimal. Então, para que ele se torne, tem que estar entre 1 e 10. Então, essa vírgula, né, logicamente, ela seria deslocada para onde? Aqui, para ficar depois do 4, né, ou seja, entre o 4 e o 2. E aí, se ficar entre o 4 e o 2, vai ficar 4,25, ou seja, um número entre 1 e 10. Né? E eu observo quantas casas a vírgula caminha até chegar aqui. Como caminha 7 casas, né, da onde ela está aqui para onde ela deve estar, que é aqui entre o 4 e o 2, então ela caminha 7 casas, isso da esquerda para a direita. Então, nesse caso, vai ficar 4,25 vezes 10, como é da esquerda para a direita, elevado a menos 7. Né? Se fosse da direita para a esquerda, seria o valor positivo. Né? Como é da esquerda para a direita, aliás, é um valor negativo. Se fosse da direita para a esquerda, seria um valor positivo. Continuando, né, a letra B, nós temos aqui um número também muito grande, né, bem acima de 10. Nós temos o número 320 bilhões. E como transformar esse número 320 milhões em notação científica? Ele não tem vírgula. Então, é como se a vírgula estivesse aqui depois dele, né? Aqui depois do último zero. Então, para que esse número fique entre 1 e 10, essa vírgula tem que ficar aqui entre 3 e 2. E aí, colocando a vírgula entre 3 e 2, vai ficar 3,2 vezes 10. E quantas casas eu ando daqui para cá? Ou seja, depois do zero, né, até entre 3 e 2. Quantas casas eu ando? 8 casas. Como eu estou andando da direita para a esquerda, então, nesse caso, fica 3,2 vezes 10 elevado a 8. E aí, na letra C, né, nós temos que a vírgula está aqui, um número bem menor do que 1, e eu quero torná-lo, né, pelo menos nessa parte aqui inteira, né, entre 1 e 10. Então, essa vírgula se desloca, fica aqui entre o 6 e o 8. Então, vai ficar 6,8 vezes 10. Quantas casas eu ando da esquerda para a direita aqui? 7 casas. Então, vai ficar 6,8 vezes 10 elevado a menos 7. E o sinal do negativo conserva antes do 6,8. Na segunda questão, é uma questão também bem interessante. Fala de uma máquina industrial que se deprecia de tal forma que seu valor T anos após a sua compra é dado por... Olha essa fórmula aqui como é interessante. V de t igual a V0 vezes 2 elevado a menos 0,2t, em que V0 é uma constante real. Se após 5 anos a máquina estiver valendo R$24 mil, determine o valor que ela foi comprada. No caso, nós temos dois dados importantes aqui. Além de ter a fórmula, nós temos se após 5 anos, ou seja, depois de 5 anos de uso dessa máquina, ela estiver valendo 24 mil. Então, como saber o valor que ela foi comprada? É claro, se tem a fórmula, né, vamos nos utilizar também dela, né, nessa questão também. Então, aqui nós temos V de t igual a V0, que multiplica 2 elevado a menos 0,2t. Em que esse t aqui, nós podemos usar o tempo que tem na questão, que é exatamente de 5 anos. Então, no lugar de t, nós colocamos 5. Aqui, no lugar de t, também nós colocamos 5. E aí, se eu multiplicar aqui menos 0,2 vezes 5, ou seja, 2 décimos vezes 5, vai dar 1. E aí, o menos só faz repetir, porque menos por mais é menos. Então, nesse caso, o V de 5, ou seja, o valor da máquina que estava custando depois de 5 anos, era R$24 mil.
Então, esses 24 mil reais vai ser igual a V0, que multiplica 2 elevado a menos 1, nós aprendemos logo no início do bimestre, que é 1 sobre 2 elevado a 1. Ou seja, invertemos a base e o expoente, que era negativo, passa a ser positivo. E o 2, agora ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então, se ele está dividindo e eu quero o valor de V0, ou seja, o valor inicial da máquina, de quanto ela foi comprada, esse 2 que está dividindo vai para o outro lado, o quê? Multiplicando. Então, V0, né, nós vamos ter que é 2 vezes 24 mil. E 2 vezes 24 mil dá 48 mil reais. Então, o valor que a máquina foi comprada, inicialmente, foi 48 mil reais. A outra questão veio, né, aqui também do Nordeste, né, que é do Piauí, e diz o seguinte: suponha que em 2003 o produto interno bruto de um país seja de 500 bilhões de dólares. Se o PIB crescer 3% ao ano de forma cumulativa, qual será o PIB do país em 2013, dado em bilhões de dólares? Vamos usar, né, na questão 1,03 elevado a 10 igual a 1,34. Então, nesse caso, se nós formos comparar o ano, né, de 2003 para 2013, são 10 anos. Se é de forma cumulativa, nós vamos usar uma fórmula semelhante de juros compostos, onde nós temos o seguinte: inicialmente nós tínhamos 500 bilhões, colocamos os 500 aqui, que multiplica quem? 1, que representa os 500 bilhões, e 0,03, que representa 3%, né, em forma decimal. Então, se tinha 3% ao ano, é ele que nós vamos colocar aqui. E isso aqui tudo é elevado a 10, porque estamos comparando 2003 até chegar a 2013, que ao todo dão 10 anos. Então, nesse caso aqui, nós vamos multiplicar o 500 vezes quem? 1 mais 0,03 dá 1,03 elevado a 10 também, que conserva o 10. 1,03 elevado a 10, nós temos aqui, ó, a questão mesmo da, né, use 1,03 elevado a 10 igual a 1,34. Então, nós vamos usar essa mesma aproximação que a questão nos dá. Então, colocamos aqui no lugar de 1,03 elevado a 10, 1,34. Então, vamos multiplicar 1,34 por 500. 500 vezes 1,34 dá 670 bilhões de dólares. E o cálculo está aqui ao lado para você conferir, né, como foi feito esse cálculo da multiplicação. A questão 4 mostra sobre o montante M, é uma quantia recebida, né? E aí a gente já viu que em juros compostos, se nós juntarmos os juros com o capital que foi aplicado, isso nos dá o montante, né, que a pessoa pode retirar depois de determinado tempo de uma aplicação financeira. Considere um capital de 50 mil reais aplicado a uma taxa de 10% ao mês durante 3 meses. Qual seria o montante ao final desta aplicação? Então vamos lá. O montante, né, vamos usar essa fórmula aqui, que é capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Então nós vamos utilizar o que nos dá a questão, ó, 50 mil reais, que é o capital, substituímos no lugar de C. 1 mais I, quem é esse I? Esse I é a porcentagem, né, a taxa percentual que vai realmente ser corrido de juros a cada mês. Então vai ser 10%, e 10% em forma decimal é 0,1. E esse T, que é o tempo decorrido, que vai ser 3 meses. Então, nesse caso aqui, o montante vai ser 50 mil, 1 mais 0,1, somando o que está dentro do parênteses, vai ficar 1,1 elevado à terceira. Como nós temos uma multiplicação, mas também temos uma potência, resolvemos logo a potência. 1,1 elevado a 3 vai dar 1,331, ou seja, 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, encontramos esse resultado. Então, se nós multiplicarmos 50 mil por 1,331, como tem aqui ao lado, nós vamos encontrar R$ 66.550. Esse é o montante depois de 3 meses desta aplicação. Na questão 5, já vem uma questão tratando sobre equações exponenciais. E aí, o que nós fizemos nessas questões? A primeira delas tem aqui, ó, se você observar, no primeiro membro e segundo membro da equação, as bases são diferentes. Pelas bases serem diferentes, primeiramente nós devemos analisar, ver se dá para igualar essas bases. Como o 125 é múltiplo de 5,
é claro que nós vamos fazer a fatoração do 125, que dá 5a terceira. Substituímos 125 por 5a terceira. Primeiro nós conservamos, né, a primeira parte da equação, ou seja, o primeiro membro está aqui conservado, vai ser igual a... E 3 vezes 2, ó, multiplicamos esses expoentes usando a propriedade de potência. 3 vezes 2 dá 6. Aqui nós encontramos as bases iguais. Ó. Então, se as bases são iguais em toda a equação exponencial, você pode eliminar essas bases, né, e trabalhar com os expoentes, ou seja, x menos 2 igual a 6. Então, para que tenha um número subtraído de 2 para dar 6, só pode ser 8. Então, nós encontramos a resolução dessa primeira equação, dizendo que x é igual a 8. Pegando essa segunda equação já, nós vamos ter o seguinte, olha as bases. As bases aqui, uma delas é 81 e a outra é 27. Nós podemos fatorar ambas as bases. Fatorando 81 vai ficar 3a quarta. Fatorando 27 vai dar 3a terceira. Então, substituímos o 81 por 3a quarta e substituímos o 27 por 3a terceira. Então, nesse caso aqui, temos duas potências de potências em ambos os membros. Então, conservamos esse 3 aqui e multiplicamos agora os expoentes. Ó, 4 vezes 3x dá 12x. E da mesma forma fazemos aqui no segundo membro. Colocamos o 3 aqui, né, a base, e multiplicamos os expoentes. 3 vezes x, que dá 3x, e 3 vezes 10, que dá 30. Olha só, as bases estão iguais. Base 3 e base 3. Então, cancela as bases e vamos trabalhar com os expoentes. 12x igual a 3x mais 30. Como o 3 aqui aparece um x também, vamos colocar ele no primeiro membro. O 12x já está aqui, então trazemos o 3x para cá, subtraindo o 12x. Isso vai ser igual a 30. 12x menos 3x dá igual a quanto? 9x igual a 30. Então, esse 9 que está multiplicando, passamos ele dividindo, então vai ficar 30 sobre 9, que ao simplificarmos vamos encontrar 10 sobre 3, ou seja, dividimos o 30 por 3 e dividimos o 9 por 3. Como a divisão não é exata, então deve permanecer desta forma 10 terços a nossa resolução.